Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Nós temos o prazer, a honra e a alegria de apresentar dessa vez um conteúdo que a gente denominou mini congresso virtual chamado Educação da Alma e Humanidade Aperfeiçoada. É um evento que a gente fazia e tem por intenção continuar fazendo, tanto no modo presencial quanto no modo virtual. Um congresso, uma espécie de elementos comuns que podemos trazer das mais variadas escolas da humanidade, a fim de podermos mostrar a capacidade humana de convivência pacífica, a fim de trazermos o lado positivo de cada escola, de cada cultura, de cada percepção, de cada ser que vem à Terra e vivencia segundo sua própria formação e identidade. Esse é um momento e um evento que vem congregar tais escolas, tanto no aspecto religioso, filosófico, artístico, cultural e científico, de modo que a nossa humanidade se aperfeiçoe, que a gente crie os alicerces da paz derradeira, verdadeira, da alegria, de uma saúde coletiva, de um equilíbrio e bem-estar. É, na verdade, uma proposta que parece ser ousada, mas que, no fundo, tem em sua essência o próprio nome do nosso canal, Rumo à Consciência Divina, quando nós ativaremos os nossos níveis mais elevados de consciência para podermos vivermos na Terra em felicidade. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive. O sentido da esperança. A esperança, costumamos dizer na teologia católica, é uma virtude teologal. Uma virtude teologal porque, como diz a palavra teologal, vem de Deus, mas também nos conduz a Deus. É uma espécie assim de semente que Deus colocou dentro da nossa alma. É uma espécie realmente de horizonte para toda a nossa existência. A esperança não é apenas um momento, não é simplesmente querer dizer que isto é melhor ou pior. A esperança é muito mais, é ter um horizonte de vida eterna. Seguindo a nossa tradição, a tradição que encontra suas raízes, curiosamente, entre os fariseus, olhamos o mundo não como um lugar entre a vida e a morte, mas um lugar entre a vida e a vida. A vida nesta terra, a vida neste mundo, mas a vida com Deus, a vida futura, a vida eterna, a vida que não tem fim, a vida que continua até o último momento, até a eternidade, simplesmente. Somos mensageiros da esperança. São Paulo nos deixou dito exatamente isso. Estáis sempre preparados a dar a razão da vossa esperança. Por quê? Exatamente porque olhamos aquele que é o fundamento da nossa esperança. E porque esperamos uma renovação plena. Na tradição judaica, o conceito de tikkun olam é bem claro como renovação plena, renovação sem limites, renovação de todo o nosso, não apenas do ser pessoal, mas do mundo inteiro. E isso nós também esperamos. A Bíblia cristã tem um último livro chamado Livro do Apocalipse, ou seja, da revelação. Um livro que é verdadeiramente um manual de esperança. Muita gente olha para o Apocalipse como anúncio de tragédias. Não,
é exatamente o contrario, da superación das tragedias, da realización plena, do encontro con Deus de un modo pleno e definitivo. Os dois últimos capítulos dese libro, o capítulo 21 e o capítulo 22, nos falan da Jerusalén celeste, da morada de Deus con os homens, de unha cidade esplendorosa onde o día non termina nunca e onde non é necesaria a luz do sol nem a luz de lámpara alguma, mas porque Deus está no meio e Deus será realmente nosa lámpara, nosa esperanza. Estamos verdadeiramente ollando un futuro de alegría, porque é outra característica tamén do auténtico cristán. Cristán non é aquele que inclina a cabeza e fica chorando e batendo no peito. Cristán é aquele que difunde a esperanza no mundo. Santa Teresa de Jesús, unha santa tan cheia de sentido común, tan boa nas súas reflexións, tan humana, tan perto de nós, Santa Teresa de Jesús cuñou unha frase que costumamos repetir: un santo triste é un triste santo. Un santo que non é capaz de sorrir, un santo que non é capaz até de gargallar, por que non? Un santo que non transmite alegría é realmente alguén que non se pode dizer que sexa santo. É un triste santo. Unha persoa que nos deixa moito a desejar. Como mensageiros da esperanza, temos que transmitir alegría para todos. Alegría porque temos esa esperanza mesiánica tamén, que está enraizada na nosa tradición. Para nós, unha esperanza mesiánica en parte já realizada, mas que esperamos de modo definitivo, no fin, na entrada definitiva para a vida eterna, no horizonte de unha vida que non termina, no encontro con un Deus que será sempre a nosa esperanza. Non basta ter esperanza. É necesario tamén transmitir esperanza. Ter esperanza é algo persoal, algo que cada un de nós vivemos, algo que está dentro do noso propio ser, mas transmitir esperanza é tamén dar esperanza aos outros. Non podemos simplemente guardar para nós un tesouro tan grande. Temos que dar, temos que transmitir. E aquí é que ven o problema da educación para a esperanza. Porque transmitir sempre é educar. Ao longo da nosa vida, cando transmitimos valores, estamos educando. E por iso tamén non basta falar, é necesario viver. A mellor educación é realmente o exemplo. Os latinos, os romanos, tiñan un ditado moito importante que nos mostra ese sentido do viver. Verba volant, facta manent. As palabras vão embora, voam. Os fatos permanecen. Realmente non basta dizer, pregar, ensinar, explicar, transmitir con a palabra. É necesario transmitir con a vida. É necesario transmitir con o exemplo. Educar para a esperanza é, en primeiro lugar, viver a esperanza. Viver a esperanza diante de tudo. Quando estamos con os problemas maiores, quando estamos... Por que nos concentramos naquilo que é negativo? Por que non damos algo máis do noso propio ser? Por que non transmitimos
a vivencia da esperanza? Porque non somos capaces de dizer que somos aquilo que realmente somos, mensageiros da esperanza, mas dizelo, como dizía, con o corazón, non con a boca, con o corazón que nos leva a viver, que nos leva a viver a esperanza, con o corazón que realmente sempre será un modo de conectar con a vida do outro. Somos mensageiros da esperanza, sí. Mensageiros para sempre. Mensageiros que non poden deixar de lado o seu propio ser. E aí, todos os que de un modo ou de outro traballan na educación ten que viver na esperanza. Ten que viver no día a día. Como dicía na parte anterior, a esperanza é unha virtude teologal. Mas as virtudes teologais son tres: fe, esperanza e caridade. A fe nos mostra o que non vemos. A esperanza nos faz gostar aquilo que non posuímos. E a caridade nos faz viver aquilo que realmente todos debemos ter e dar. O amor incondicional, o encontro con o outro como irmão. Educar para a esperanza é mostrar que a nosa vida ten un horizonte de fe, un horizonte moito maior do que simplesmente un pensamento, unha idea, unha explicación. A nosa fe nos mostra un horizonte de infinito no encontro con Deus que realmente vive para sempre, vive eternamente, vive cada instante, e cada instante vive de un modo pleno. A esperanza nos mostra tamén realmente que estamos diante de algo que un día será noso. Un día será noso, porque a vida eterna, a vida junto con Deus, a vida que non termina, a vida eterna, será sempre unha realización plena, un encontro que non ten fin, unha alegría que non termina, unha felicidade sen limite. E tudo iso nos leva á terceira virtude teologal, a caridade. A caridade como amor, como encontro con a persoa como ela é, como encontro realmente con alguén que vive esa esperanza no día a día, no encontro con o irmão. Somos verdadeiramente mensageiros da esperanza, e esa esperanza é suficiente para manternos na camiñada. Todos vivemos de esperanza. Sen esperanza non há futuro. Sen esperanza non há vida. Sen esperanza non há alegría. Sen esperanza a nosa vida non ten sentido. Gostaría realmente que todos nos comprometésemos a viver a esperanza. Nos comprometésemos non apenas a anunciar, a proclamar, a profesar, mas a viver, a transmitir, a transbordar. Temos unha vida que non se ten por que encerrar dentro dos limites do noso propio ego. Ten que transbordar. Se temos fe e temos esperanza que transbordan, construiremos a caridade. Educar para a esperanza é educar con toda a sinceridade aqueles que nos encontran para viver, para encontrar, para partillar, para esperar. Esperar nese Deus que espera por nós. Esperar nese Deus que nos vai dar o grande abrazo no momento definitivo. Esperar para ese Deus como o Deus da nosa esperanza.
por vivir a Pachamama, yo te amo. Olá, olá, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, salve, salve. Eu me chamo Juliana Manhães, sou do Maranhão, trabalho e brinco com as artes, sou artista do corpo e atualmente, para além de ser brincante do Boi da Floresta, brincante do coletivo As Três Marias e brincante e coordenadora do coletivo Matuba, na Unirio, lugar, território, que agora eu sou professora dentro da universidade, na graduação, fazendo parte do Laboratório Artes do Movimento, com várias mulheres profissionais maravilhosas, e também do NEPA, Núcleo de Estudos de Performances Afro-Ameríndias,
criado por Zeca Ligiero, que também foi e é um padrinho para revisitar essa ponte entre a brincadeira da rua, que tanto me aquece o corpo, e a universidade e a academia. Então aqui estou eu, atualmente professora da Unirio e atuante entre esse deslocamento da universidade e das manifestações tradicionais brasileiras, afro-ameríndias, de povos originários, que ritualizam e têm ciclos festivos, ciclos de semeadura, ciclos de colher e acolher os afetos. Atualmente, em tempos de pandemia mundial, tem me chamado muito a necessidade de ritualizar o meu cotidiano, trazer a potência dessa verdade para quem faz, né? Esse lugar de fé que dá pé, né? Para a vida, para o dia a dia, para as coisas mais simples. Estamos vivendo em tempos em que precisamos abraçar o desconhecido. Não sabemos de nada do amanhã, nunca soubemos. Mas, com certeza, esse momento é um momento que é preciso ter muita conexão, né? Até mesmo para deixar ir o que tem que ir. Estamos vivendo mortes diárias com a pandemia, mas tenho certeza que muitas pessoas estão vivendo mortes diárias em si mesma. É um momento de muita transformação, né? De acolher esse giro, esse movimento desse tempo espiralado assim que não para. Então é momento de deixar fluir. E eu, enquanto educadora e artista, tenho trazido isso para os meus encontros, aulas, né? Para esse momento, mesmo online, né? Que também tem sido uma grande descoberta e uma grande reinvenção, né? Descobrir como que a gente pode provocar pela tela, né? Mas como que a gente pode usufruir do momento, né? Isso em todo tempo, né? Como é que a gente pode usufruir desse momento? E cada um levantando as suas bandeiras, as suas forças, as suas conexões. E as minhas conexões estão muito ligadas à relação com a brincadeira, à relação com o prazer, que traz também um lugar para a dança, para o corpo, muito de um improviso, mas um improviso muito conectado, com muito encontro, com muito ensaio, com muita experiência, né? Porque é esse lugar da brincadeira, que é o lugar da rua, né? Que é o lugar do encontro, que é o lugar das festas, né? E aí me vem o Boi da Floresta, seu Apolônio Meloni, salve, salve, meus mestres e mestras, né? Seu Abel, Dona Teté, Pai Euclides, Mãe Lusa, Mestre Humberto. Então, os mestres é outro fundamento que faz parte desse trabalho que eu transmito e troco e compartilho com os estudantes e os artistas. Então, a brincadeira, enquanto esse espaço de prazer, de alegria, para a dança, para o canto, para o toque, para a batucada, e ao mesmo tempo é uma relação muito potente com a natureza, né? A natureza que está ao nosso redor. E se não tiver uma natureza abundante ao redor, perceber as pequenas naturezas dentro da sua casa, né? E se não tiver, se você não encontrar, encontre. Se não, invente, né? Porque é preciso ter essas naturezas próximas, né? É preciso ter objetos de força,
né, de memória. Então o trabalho gira nesse entorno, nesse entre a brincadeira, a memória, a natureza e a ancestralidade. A ancestralidade enquanto uma relação. A primeira coisa que me veio foi uma relação de cura, né? A gente está aqui, todo mundo nessa vida, eu acredito nisso, né? Para transformar, né? Para vivenciar várias relações e a partir disso ficar mais potente, mais presente, né? Então, essa relação da cura enquanto uma relação de cuidado consigo mesma e com o outro, né? Estabelecer essa conexão com o outro. Isso é tão importante nos tempos que a gente tem vivido, né? Eu sinto que mais do que nunca a gente precisa acolher o nosso sagrado. O que é sagrado para você? O que te torna uma pessoa mais presente, viva, abundante? É importante que a gente estabeleça essas conexões do que nos traz esse chão, né? Bom, eu trabalho com dança, com corpo, tenho uma experiência muito potente no Maranhão, onde eu nasci, né? Onde eu cresci até a minha adolescência, vivenciando várias brincadeiras, a partir dessa relação da minha mãe e do meu pai, que também viviam nesses lugares de festa. E o Rio de Janeiro me chamou enquanto um espaço de que eu queria estudar e vivenciar outras possibilidades. E aí, aos poucos, as coisas foram cada vez mais se juntando, né? Se enredando. E que eu acho que é isso que é tão potente, esse enredamento, né, que a vida faz, que a gente passa por vários territórios, vários espaços, e como esses espaços e essas pessoas vão fazendo a sua rede, né? E aí me vem fortemente Moçambique, que é um espaço que eu fui visitar a princípio para uma pesquisa no doutorado sobre a família das danças de Umbigada, os sambas de Umbigada, e como que ter ido para Moçambique e estar indo e estar em comunicação, porque é isso que é bonito, é ver quando a coisa ela era para ser, porque ela tem continuidade, né? É muito importante a gente perceber o que a gente quer dar continuidade, né? O que a gente quer fortalecer e traçar caminhos. Então, esse trabalho dentro da universidade, ele está muito relacionado a essas experiências que eu tive ao longo da vida, experiências dançantes, brincantes, festivas, mas também experiências de aulas, né, de dança, de teatro, de encontro com muitas técnicas, né, do corpo, encontro com muitas pessoas, né. Me veio também agora a mestra Germênia Coni e suas discípulas maravilhosas como a Aida e outras, e como que de alguma forma todas essas relações que a gente estabelece fortalecem o nosso trabalho. Então eu percebo como que isso é um norte, é um caminho, é uma trajetória. E quando eu estou com os estudantes, eu trago isso. Primeiro eu escuto. Quem é aquela pessoa? Como ela tá? O que ela quer? O que faz pulsar? O que faz mover? Eu sinto que é a partir desse lugar, desse reconhecimento e escuta, que dá pra gente
traçar possibilidades pedagógicas e artísticas, né? É a partir desse desejo interno, né? É mover o que já está movendo aí dentro, né? Então é essa relação que eu trago dentro do meu trabalho de dança e também do meu trabalho de pedagogias brincantes, fazendo sempre pontes, né, entre a universidade, saberes orais, os mestres, mestras, né, essa relação com a tradição, que é também muito contemporânea, né, mas fazendo as pontes entre um lugar e outro, e como é que eles podem estar dialogando e convergindo, né? Então é um pouco isso, o meu trabalho, né, com dança, com teatro. Olá a todos, todas, irmãos e irmãs. Meu nome é Lúcia Rodrigues Alves. Eu sou membro da antiga e mística Ordem Rosa e Crucis. E eu estou hoje aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a visão dos Rosa Cruzes para o século XXI e para a chegada desse momento tão especial que nós espiritualistas, místicos, e estudantes de várias escolas, tanto iniciáticas, ritualísticas, filosóficas, né, esse momento que todos nós temos esperado tanto, que é a Era de Aquários. Bom, eu vou começar aqui apresentando para vocês, primeiramente, um pequeno vídeo. Vamos lá, prestem bem atenção. Bom, espero que vocês tenham gostado. É um filme muito impactante. E deixa eu mudar aqui a nossa tela e explicar um pouquinho do porquê que eu comecei essa conversa aqui com vocês com esse filme.
Vocês podem observar, né, que o filme ele traz um final meio apocalíptico para a humanidade, colocando o nosso planeta em um momento final de destruição por conta das questões ambientais, e meio que fazendo a gente voltar lá para o princípio, né, no Big Bang, da formação do universo. E eu começo falando disso, eu, membro da Ordem Rosa Cruz, da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, sou membro desde 1983, porque a nossa visão sobre os desafios que a humanidade tem que enfrentar no século XXI, visão essa que aparece de maneira muito forte em 2 documentos que nós publicamos, ou seja, são documentos públicos que falam da posição da Ordem Rosa Cruz em relação a essa humanidade que está surgindo nesse novo século. Esses 2 documentos são chamados de Positio Fraternitatis Rosae Crucis e Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis. E ambos documentos, reforçam a preocupação forte de toda a comunidade Rosa Cruz em relação à questão ambiental. E isso para nós é muito importante. Na verdade, principalmente o segundo manifesto, que é o Apellatio Fraternitatis, a Ordem Rosa Cruz se coloca da seguinte maneira, avaliando que o caminho evolutivo da humanidade se dá por um tripé. Tripé que é muito importante para a Ordem Rosa Cruz no século XXI, tripé esse que se dá pelo cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento do humanismo e a fortaleza da espiritualidade. E aí é muito interessante que para algumas pessoas que às vezes têm um viés extremamente espiritualista da vida, você pode talvez se conectar menos com as questões do meio ambiente, porque é o lado material da existência, mas para a antiga e mística Ordem Rosae Crucis, e esse trecho, essa frase está em um dos nossos documentos, diz assim: se houvesse uma prioridade a dar, né, entre meio ambiente, humanismo e espiritualidade, essa prioridade seria a ecologia. Então, isso aqui é muito importante porque, do ponto de vista Rosa Cruz, se a humanidade não for capaz de cuidar de Malkuth, de cuidar de toda a força espiritual que existe no âmbito da natureza, não há uma evolução espiritual que possa ser sustentada e sustentável. Então, para cada Rosa Cruz, essa questão da ecologia e da visão daquilo que nós chamamos de ecologia espiritual é fundamental. Sem isso, sem um movimento coletivo de toda a raça humana em prol da preservação e do cuidado. E aí, quando a gente fala aqui da ecologia, a gente não está falando só da natureza em termos de florestas, do ar, da preservação da nossa atmosfera, das águas, mas uma ecologia que envolve todos os seres vivos que habitam o nosso ecossistema. E aí envolve os outros seres vivos, que são os animais, né? Os vertebrados, os invertebrados, os répteis, os anfíbios, os mamíferos e a raça humana como um todo, ou seja, o nosso cuidado conosco mesmos. Então, é um sentido de ecologia em que a gente entende esse âmbito do mundo terrestre, a nossa casa, a nossa nave
que nos leva na jornada do desenvolvimento das nossas almas, como sendo fundamental. Sem a preservação e o cuidado com todo esse ecossistema, nós perdemos o veículo onde a evolução espiritual de cada ser humano, de cada elemento vivo, né, nesse mundo acontece. E aí eu queria lembrá-los que naquele filme tem um momento em que aparece uma tela preta e depois nós vemos essa obra, a Mona Lisa. E assim, apesar dessa imagem que eu trago para vocês não ser a melhor imagem, eu trago ela dessa forma para representar o fascínio quase que inexplicável que cada um de nós tem por essa obra. E o que essa obra tem a ver com a visão Rosa Cruz do século XXI? Eu vou até voltar aqui. Lembra do nosso tripé? Então, um tripé que vê o mundo que vai se construir nesse século XXI, nesse portal que é este século para a Era de Aquário, feito a partir desse cuidado com o meio ambiente e depois o humanismo. E não é à toa que naquele filme curtinho, né, que se chama A História do Mundo em 2 Minutos, não é à toa que a gente tem uma série de coisas acontecendo, mostrando toda a evolução, não só da raça humana, mas de toda a vida no nosso pequeno mundo, no nosso pequeno Malkuth, que é o planeta Terra. E quando, 1 segundo antes da Mona Lisa ser mostrada, vem uma tela preta que fecha e depois reabre com o rosto da Mona Lisa. E então, quando eu trago agora para vocês essa imagem de inúmeras pessoas, toda essa aglomeração de pessoas tentando chegar perto dessa obra, é para demonstrar que a Mona Lisa, ela é um símbolo, um ícone do que foi o movimento do humanismo lá no século XVI, né? Principalmente século XV e século XVI. Então, essa parada brusca no filme, ela mostra que a entrada do humanismo, que não é esse humanismo que os nossos manifestos vão falar para o século XXI, mas o humanismo que a gente teve inicialmente lá no século XV e no século XVI, aquele humanismo já foi um grande divisor de águas. E por que a Mona Lisa é um símbolo disso? Né? Até a chegada do pensamento humano que culminou numa obra de arte como a Mona Lisa, basicamente, né, eu volto nessa tela daqui a pouco, eu vou entrar aqui nessa imagem, o que a gente tinha de produção artística aqui a gente tem uma obra perto da virada do período medieval com o Renascimento. O que a gente tem são essas obras que colocam a humanidade num contexto muito dividido entre aquela visão de céu, paraíso e inferno. Então, como vocês podem ver aqui, essa obra, o Julgamento Final, do Garrett, você vai ter aqui quase que metade do quadro, onde você tem o desenho aqui do mundo celestial, né? Do mundo aqui desse plano divino, digamos assim.
E aí aqui você tem a raça humana se dividindo entre aqueles que conseguem atingir esse mundo e os condenados, que são arremessados aqui para debaixo da terra. Reparem, aqui a gente tem uma figura do diabo e os seres humanos sendo torturados com fogo, com labaredas, né? Então, a gente vê o Renascimento, ele começa a modificar a maneira como você olha e entende a realidade. Então, até o período medieval, essa divisão entre os seres humanos que irão para o céu e os seres humanos que serão condenados é muito forte. A gente tem muito a visão de um homem, de uma alma que está numa jornada evolutiva, ela é muito difícil para o homem medieval, né? Ele realmente separa entre aquele que é justo e será e vai ascender ao paraíso, e o homem mau, perdido, que será condenado ao inferno. Aqui eu quero trazer uma outra obra que é bem semelhante àquela. Aqui, contudo, vocês vão ver que é um século depois, né? A gente já está no século XVI. Você tem mais ou menos a mesma estrutura. Em cima, o plano espiritual, o plano divino. No centro, no meio, os homens encarnados. E embaixo você vai ter o plano, digamos assim, das almas atormentadas. Aqui você tem o diabo também, a porta do inferno. E qual é a diferença dessa imagem aqui e da imagem anterior? Primeiramente, vocês podem perceber que o quanto o artista se dedica a pintar o plano divino é muito menor do que o que ele gasta da pintura para retratar o plano humano. E o plano humano, ele é o centro da tela, né? Se a gente colocar esse quadro na parede, os olhos, eles irão justamente ter como o ponto principal para enxergar essa parte central. E aí a outra coisa interessante é que, diferentemente desta pintura que você vê aqui, todos os santos e os anjos aqui no plano divino, né? A gente vê apenas 2 aqui tentando influenciar de alguma maneira, e veja, a humanidade fica no baixo, né? Quase que no mesmo plano do inferno. Aqui você vai perceber uma mistura de seres humanos e seres espirituais. Então a gente pode perceber aqui, olha, um anjo com os pés num globo. A gente pode perceber aqui um outro anjo com um caduceu na mão. E a outra coisa interessante é que aqui a figura crística, né, que para os cabalistas, principalmente para os estudiosos da cabala cristã, vão ver Cristo como o centro da força de Tífere, da cabala. Esse Cristo aqui está bem no alto, né? No centro da tela a gente tem um ser espiritual de segunda grandeza, e aqui a gente encontra o Cristo humano. Olhem, vejam aqui, né? Ele não está aqui em cima, separado do plano da existência terrena. Ele está aqui junto conosco, né? Junto com os soldados, com as senhoras, com o guerreiro, com o rei, com as damas, com as crianças. Então, vejam como
é a mudança do século XV para o século XVI, do século XIV para o século XV, esse período parece tão longo, né? A gente está falando de quase 200 anos, mas essa mudança não é uma mudança não é uma mudança superficial, é uma mudança que realmente reflete um momento em que a humanidade fez um pulo, né? Então, esse pulo que nós acreditamos que acontecerá de novo agora com a chegada da Era de Aquário, que vem sendo preparada desde os anos 60, 70, no século passado. A outra coisa interessante é que aqui no plano, digamos assim, o plano inferior, onde a gente vai ter a figura do diabo, a gente consegue ver uma constituição diferente. Os seres que aqui estão, eles estão, parece que em festa, né? As meninas estão dançando, a gente tem algumas crianças também dançando, algumas figuras da mitologia. Então é interessante que também é uma visão diferente desse inferno que é retratado antes do humanismo. Aqui você tem as pessoas em dor, em flagelo, e aqui a gente tem uma visão mais complexa das almas perdidas, digamos assim. Elas estão aqui do lado da figura do anjo caído, mas elas não estão percebendo que elas estão nesse plano, que é uma visão que contempla de maneira muito melhor um jeito de enxergar a alma humana como uma centelha divina em evolução. Então, centelha essa que quando ela está em estado de ignorância, que ela está no erro, o erro ocorre não por uma corrupção da alma, mas pela ignorância, por você não perceber que aquela sua ação é errada e está em desconformidade com as leis divinas. Então, por isso que aqui, apesar de estarem todos na porta do inferno, eles cantam, dançam, brincam. Eles não percebem que eles estão em trevas. Então, notem que esses dois quadros, eles são semelhantes, mas totalmente diferentes. E isso vai explicar a mudança que o humanismo trouxe para a humanidade lá naquela época. E até o nome das pinturas, o nome é muito significativo. Reparem, a primeira é o julgamento final. Então, é aquela coisa de que em apenas uma encarnação, em apenas um momento, você tem apenas uma chance, ou você é boa ou você é ruim, ou sua alma é nobre ou ela é corrupta, e você será salvo ou condenado. Enquanto que a outra obra tem como nome o homem escolhendo entre o vício e a virtude. Então, aqui a gente tem também uma visão muito mais complexa do homem, né? Homem enquanto ser humano, né? Homem que escolhe. Então, a gente coloca o livre-arbítrio como um dos elementos que faz com que esse ser esteja em determinado momento da sua jornada evolutiva. E aí é muito interessante, porque aqui eu trago duas visões também. Eu gosto de mencionar as Madonas para mostrar essa mudança, né? Quando a gente pega Rafael, que é um pouquinho antes, também já tem um pé no Renascimento. Essa obra, por exemplo, dele da Madonna, da Madonna Sistina, a gente vai ter a Madonna aqui nos céus, do lado dos anjos e dos santos. E depois a gente vai ver aqui na obra da Madonna das Rochas, do Da Vinci, uma Madonna que não está mais no céu. Uma Madonna que vem para dentro de uma gruta, né? E para aqueles que estudam Cabala, sabe que a gruta vai justamente representar Malkuth,
né, esse plano da experiência terrena, e é um plano, e dentro da gruta, que é um lugar escuro, né, é o lugar da escuridão, é o lugar da penumbra, né, essa questão da penumbra, ela é muito clara aqui nessa obra. Você vê, enquanto que a Madonna do Rafael, ela é toda, né, nesse plano todo de brilho, de luz, né, essas nuvens branquinhas do céu, a Madonna do Leonardo, ela fica realmente nesse plano da penumbra, em que a luz vem apenas ali do fundo da obra, né? Bem do fundo, trazendo alguma coisa de luminosidade. Então, aí voltando para a Mona Lisa, apesar dela ter inúmeras especulações sobre quem era, como era, se é um autorretrato do próprio Leonardo, se ela foi desenhada usando o número de ouro, olha, eu tenho uma visão muito mais simples e que conversa muito com a minha formação dentro da antiga e mística Ordem Rosa Crucis, que é o seguinte: os estudiosos da Mona Lisa dizem que muito provavelmente ela foi a mulher de um comerciante de Florença, provavelmente de nome Gioconda, e é isso, né? Simples assim. Então, por que ela é tão importante? Porque até então, tudo que os artistas pintavam eram aquela divindade, eram quadros do paraíso e do inferno, eram quadros das rainhas. Deixa eu ver, eu acho que eu tinha até um aqui. Não, tô dando spoiler aqui da apresentação. Mas eles pintavam muito as rainhas, né? Mas por que as rainhas? Porque as rainhas eram vistas como seres humanos que se conectavam com a divindade, né? Toda a realeza tinha a gente tinha essa visão de que a realeza era a realeza por conta dessa conexão com o divino. E o Leonardo, ele vai e ele pinta uma mulher comum, a mulher de um comerciante. Então, não só ele está pintando uma pessoa comum, como ele está pintando uma mulher. Então, essa que é a grande questão revolucionária dessa obra. Porque ele não pintou uma rainha, uma princesa, ele não pintou uma Madonna, ele não pintou uma santa, ele pintou uma mulher comum. E vejam, e a gente estava vindo de um momento em que a visão que se tinha do homem era essa visão que muito marcada por aquilo lá no Batistério de Florença. A gente tem uma imagem dentro do batistério do Satanás, que é exatamente esta imagem aqui, em que é uma figura terrível. Ele, inclusive, essa imagem, ela é muito conhecida por ter inspirado aqui Dante Alighieri, quando ele vai escrever a Divina Comédia, né, para quando ele vai construir a figura do diabo e do inferno da Divina Comédia, é muito baseada nessa visão aqui, visão medieval, em que, mais do que a gente prestar atenção no Satanás, é prestar atenção nos seres humanos. E veja, ele engole um pela boca, engole mais 2 seres humanos por essas cobras que saem de dentro dos ouvidos, né, das orelhas, e outras ele pisa com o pé. Então, e aqui eu tem esse Frei do século XI que fala, né, o Pedro Damião vai dizer que o homem é uma criatura vil. E aqui palavras dele, que o homem nada mais é do que uma massa de podridão, pó e cinza. Então vejam, a gente sabe, por isso que todos os artistas medievais pintam não os homens, não as mulheres,
porque não era visto o homem, o ser humano não era visto como algo belo e importante e sagrado e relevante o suficiente para ser uma obra de arte. Então, esse é o motivo pelos quais você vai pintar o mundo celeste, a divindade, as rainhas, os reis, os nobres. Então, voltando aqui na nossa Mona Lisa, quando Da Vinci, quando Leonardo vai pintar uma mulher comum, ele está justamente se contrapondo a essa visão de que o ser humano é uma massa de podridão, pó e cinza. Ele vai dizer, não, o ser humano é tão valioso, tão divino, que merece ser representado pela arte. Então aqui eu gosto muito de mostrar, né, essa imagem do Vasari, que é essa imagem que se chama São Lucas pintando a Virgem. E por que essa imagem ela é muito interessante? Porque aqui vejam como o homem ele começa a ser representado de um jeito diferente. Aqui a gente também está no século XVI, então o Renascimento já está com grande força, né? E aí isso vai permitir que o Vasari ele venha aqui, coloca São Lucas pintando um artista, né? Ele está aqui na posição de artista e ele está pintando a Madonna, né? Vejam, então aqui a Madonna está aqui, a inspiração dele, ele pinta a Madonna. Então o homem pode ser capaz de ter esse elo com a divindade. E aí, muito interessante que a gente tem um trio aqui que olha para a divindade que é representada pela pintura de São Lucas. E esse trio é um touro, um homem novo e um homem velho. E assim, muito simbólico isso, né? E vejam que os três estão olhando para a divindade. O touro representando o lado material do homem, né? O nosso lado animal, os nossos instintos. O homem novo representando a alma e o homem velho representando o espírito. Então, assim, muito simbólica essa imagem. No fundo, vejam, são as três manifestações que cada um de nós, enquanto ser vivente, tem inerente à nossa natureza, que é material, que se manifesta por meio da alma, mas que tem a sua expressão espiritual. E justamente essa visão de um homem mais completo, mais complexo, vai aparecer também aqui no Homem Vitruviano, do Leonardo novamente, né? Em que você vê um homem que se manifesta no quadrado, né? No quadrado, no material, mas que se manifesta também no círculo, no espiritual. Então aqui, vejam que enquanto que aqui o homem não vale nada, o homem não é digno de ser expressado por meio da arte, aqui a gente começa já a ver uma visão, e aqui eu faço referência a Hermes Trismegisto, né, que no seu tempo já disse, né, que grande milagre é o homem. Então, o humanismo do século XV, século XVI, trouxe essa grande mudança na maneira como nós passamos a enxergar a nós mesmos, né? Como a humanidade começou a se compreender enquanto uma extensão espiritual da divindade e, portanto, de grande valor. Eu quero mencionar ainda o Michelangelo, né? Que também ele tem aí um balanço entre
uma representação um pouco mais ligada ao mundo medieval, mas sua grande obra, que é o Davi, né? Davi, que é um personagem bíblico, mas que venceu o Golias por seus atributos humanos, né? Que foi da inteligência, de montar ali a pedra e aquele tipo de um estilingue, né, que com o tecido que ele girou para jogar bem na testa do Golias. Então vejam, ele não usou nenhum poder espiritual para vencer a sua adversidade, Davi. Ele usou os seus talentos humanos, né, de inteligência, de racionalidade. E aí o Michelangelo vai e esculpe o Davi enorme, quase que do tamanho do Golias, né, mostrando o valor da humanidade, né, o valor do ser humano, enquanto ser humano mesmo. Então, esse movimento do Renascimento, ele foi muito importante para que a gente pudesse sair da Idade das Trevas, um momento tão difícil para o espírito da humanidade. Agora, se a gente tentar olhar para os tempos modernos, como é que a Ordem Rosa Cruz vai entender esses novos tempos que a gente realmente acredita que estão para chegar, né, e em função da mudança da era, né, chegando à era de Aquários. Bom, eu vou fechar aqui falando dessa obra brasileira da Tarsila do Amaral, Os Operários, e vejam, ela pinta nessa obra todas as pessoas simples, as pessoas que trabalham nas fábricas, os negros, os orientais, os muçulmanos, os brancos, os imigrantes, todos. E aí, sempre que eu olho para essa imagem dos operários, eu fico pensando se a Tarsila teria pintado esta obra se não fosse, há séculos atrás, o Leonardo ter pintado a Mona Lisa. Ou seja, alguém pela primeira vez precisou pensar em não pintar uma Madonna, não pintar uma rainha, não pintar o céu cheio de anjos e pintar uma pessoa do plano terrestre. Então, se hoje a gente olha para uma obra dessa como a da Tarsila do Amaral, muito provavelmente é graças a todo o legado do Leonardo. E por que eu trouxe essa obra? Porque ela representa muito a maneira como a Ordem Rosa Cruz enxerga o caminho para o qual a humanidade precisa traçar nesses novos tempos. É um humanismo novo, né? E aqui eu cito um dos nossos documentos que diz que o que ocorre é que agora esse centro não contém apenas o homem enquanto um ser hipotético, mas na verdade toda a humanidade real, vivente, as pessoas que a gente encontra na rua, as pessoas que a gente encontra no elevador, que a gente encontra no trabalho, aqueles que a gente gosta, aqueles que a gente não gosta. Então, o humanismo agora também não é aquele humanismo do século XV em que se olhou o homem enquanto também um ser em que você coloca quase que uma utopia de como é esse ser. Não, esse humanismo atual é o humanismo que abraça o ser humano com todas as suas imperfeições. Então, é uma visão que olha o grupo dos seres humanos que habitam o nosso planeta como irmãos e irmãs de sangue, porque somos,
e que as diferenças entre nós são superficiais. As diferenças são contingências da matéria. E que o nosso maior desafio é a tolerância, é aprender a lidar com a diversidade, é viver positivamente diante da divergência de opinião. E isso que está sendo o nosso maior desafio desse momento. Então, os grandes radicalismos que nós vemos são justamente por conta da chegada desse novo movimento em que a gente vai valorizar a divergência de opinião. Porque a divergência nos ensinará a pensar, a considerar possibilidades que individualmente e solitariamente eu não pensaria. E isso precisa ser valorizado. A diversidade cultural, que tem sido outro elemento de grande dificuldade para nós, né? A diversidade das mentalidades, dos sistemas políticos, tudo isso deveria apenas servir para organizar a humanidade. Mas a gente vê que muitas vezes isso dá a margem para desigualdade social. Então, encontrar uma maneira de diminuir essa desigualdade, independente da cultura, da maneira de pensar, do sistema econômico, do sistema político, das várias nações do mundo, dos vários países, de inúmeros povos, vai ser realmente fundamental e uma das grandes conquistas que a gente vai ter que conseguir enfrentar agora nessa nova era. Para, com isso, a gente vencer o fanatismo. O humanismo defendido pela Ordem Rosa Cruz, né, em especial por nós da AMORC, ele vai também na direção de que nós somos não apenas irmãos de sangue, que se agrupam em povos, em grupos sociais, conforme sua religião, seu país de origem, sua língua de nascença. Nós somos muito mais do que irmãos e irmãs de sangue, nós somos almas irmãs. Então, acho que essa percepção de que existe um vínculo, um elo espiritual entre cada um dos seres humanos que se encontra aqui nesse plano, seja de forma encarnada ou desencarnada, vai permitir com que aquela tolerância e o abraçar as pessoas independente de suas falhas, né, e de entender que a falha do outro, ela é a minha falha. Porque se somos todos gotas de uma grande alma universal, essas gotas, elas é igual gotas num copo d'água. Então, assim, não tem como você dizer, esse é um defeito meu e não esse é um defeito dele e não é um defeito meu. Né? Na verdade, as posições, os grandes defeitos, os grandes pecados, as grandes dificuldades, elas sempre se dão no plano do coletivo. Então, aqui eu fecho essa conversa com vocês, apresentando os manifestos Rosa Cruzes. Vocês podem encontrá-los na internet, eu posso enviá-los para vocês, porque eles são documentos públicos, né? Em especial os dois primeiros, o Positio Fraternitatis e o Apellatio Fraternitatis. Eles são documentos que deixam assim, bem claro o posicionamento dos Rosa Cruzes da AMORC, e o nosso trabalho incansável para que a humanidade consiga aproveitar os influxos espirituais positivos da era de Aquários, para que a gente consiga fazer um outro salto evolutivo, tal como aconteceu na época do Renascimento. Então, lembrem que lá no começo eu disse do tripé, né, que dizia que, em primeiro lugar, viria a ecologia.
para nós, em segundo lugar, pode parecer estranho isso, mas em segundo lugar, e com o risco de lhe surpreender, é o humanismo e não a espiritualidade que deve ser privilegiado. Na nossa visão, é preciso colocar o ser humano no coração da trajetória espiritual e do objetivo da vida. É só por meio dessa conquista de uma humanidade que realmente seja fraterna, ou seja, é só por meio dessa mudança de estruturação da raça humana, da espécie humana, enquanto vários grupos de pessoas para um grupo único, uma grande fraternidade mundial. Sem isso, qualquer desenvolvimento espiritual fica muito prejudicado. E aqui o Apelácio ele faz uma metáfora muito interessante que ajuda a entender o porquê que o humanismo, né, em primeiro lugar a ecologia, depois o humanismo e depois a espiritualidade. Porque o humanismo é como se ele fosse as veias do nosso corpo. Se as veias não estiverem boas, o fluxo espiritual, ou seja, o sangue, né, não consegue passar. Ele fica bloqueado, e ele não flui, ele não alimenta, e ele não rega todas as extensões do nosso corpo adequadamente. Então, por isso que, em segundo lugar, e antes da espiritualidade, para os Rosacruzes, vem como nosso grande desafio para o século XXI, o desenvolvimento desse novo humanismo. Então, assim, agradeço a todos, deixo à disposição o meu contato, deixo também o convite para vocês conhecerem o nosso site, o site da nossa organização, www.amorque.org.br. Um grande abraço a todos e paz profunda. Quando os adultos não conseguem enxergar, quando não conseguem ter... Olá, estou Paula Musumeti Soares e venho aqui colaborar com o primeiro mini congresso virtual Educação da Alma e Humanidade Aperfeiçoada, trazendo um olhar crítico sobre a educação, o corpo da educação e como isso pode afetar a nossa espiritualidade. E quero começar aqui trazendo imagens de escolas do século XIX, início do século XX, e observar essa imagem, né? O que é essa escola, o que ela representa e olha as características, né? E vamos comparar com a escola de hoje. Aqui, então, a gente pode observar as semelhanças, né? O enfileiramento, todo mundo uniformizado, padronizado, o professor que permanece na frente. Tem uma grande diferença da tecnologia, mas a gente pode ver que ela, por ela mesma, não faz a diferença, né? Aqui eu convido vocês a assistirem esse vídeo que está no canal com o endereço aqui escrito na imagem. Ele é um vídeo que vale a pena ver, que traz essas críticas do sistema educacional, né? E aqui eu cito uma frase do Albert Einstein que diz: todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é estúpido. E o Prince ele usa essa frase para começar esse vídeo que ele faz como se fosse um julgamento, né? E ele, o advogado que processa a instituição escolar do sistema educativo. Então ele defende desse vídeo que as escolas não só fazem peixe escalar árvores, mas também a fazem correr, apontando para um processo robotizador das pessoas e desempoderador das suas potências. E ele acusa as escolas, enquanto sistema educacional, né, de matar a criatividade e a individualidade, citando aí pensadores críticos da educação, tal como Ken Robinson. Nesse clipe, ele compara a evolução dos telefones nos últimos 150 anos e dos carros, que mudaram absolutamente.
E aí compara também as escolas, como a gente pode ver no início, a foto, né, aqui no início dessa apresentação, que aparentemente não mudaram tanto assim. Então eu quero voltar um tanto no tempo aqui, um tanto mais, e trazer um conceito da cultura de dominação. Riane Esler apresenta no seu livro Cálice e a Espada uma teoria de que há milênios, lá para o tempo do Paleolítico e Neolítico, havia culturas de parceria, em contraponto à cultura de dominação na qual nós estamos inseridos no momento ainda, desde muito tempo. E tal causa para essa mudança no paradigma dessas culturas, né, que predominam, o paradigma predominante, né, teria sido uma forte mudança, mudanças climáticas muito radicais, de forma que vários grupos, pela escassez de alimento e uma série de coisas, de recursos, né, entraram em guerra. E nesse momento a força masculina teria se tornado mais necessária, levando a uma perda do poder do feminino e o equilíbrio que havia das forças masculinas e femininas. Então isso teria alterado muitas questões na cultura. Por que eu trago essa questão, né, aparentemente tão antiga? Porque eu entendo como sendo um ponto bem crucial assim, da nossa mudança interna, porque eu entendo que, como a gente ainda vive nessa cultura de dominação há tanto tempo, a gente está inserido nela, né, ela é, de certa forma, a ótica pela qual a gente enxerga o mundo e se relaciona com ele. Então, a gente, o que essa cultura de dominação traz? Ela traz um enxergar aquilo que não agrada, como, por exemplo, algo que incomoda, ou um sintoma, ou um conflito, como algo que deve ser eliminado. Então, assim, se a gente muda esse paradigma, a gente passa a se relacionar com o conflito, com o sintoma e com vários outros aspectos da vida de uma forma completamente diferente. E da mesma forma isso vai acontecer na educação, porque é isso, né? A cultura, de certa forma, é a lente pela qual a gente enxerga o mundo. Então a gente precisa transformar questões nessa lente. E para mudar isso é preciso mudar primeiramente dentro da gente, para depois poder mudar fora, como consequência. Então aqui a gente pode começar a refletir como que essa cultura e esse paradigma da dominação afeta a nossa relação com o nosso corpo, e a nossa relação com a espiritualidade, como a gente compreende a espiritualidade e pratica. Façamos um salto largo no tempo e chegamos aos tempos das colonizações. Lá, quando os homens brancos chegavam em terras estrangeiras, chamavam-as de sua, eliminavam ou escravizavam quem encontrasse pelo caminho, dominando terras e culturas, aquela violência toda da qual ainda carregamos traços e consequências nada resolvidas. Se você quisesse mudar uma cultura milenar numa única geração, como você faria? Você mudaria a forma como ela educa suas crianças. Essa frase foi retirada do filme Escolarizando o Mundo, O Último Fardo do Homem Branco, que está disponível no YouTube, integralmente. Esse filme vale muito a pena ver também. E dos tópicos que traz é a questão de como a gente entende, às vezes, que a importância da educação como um caminho crucial para a redução da pobreza. Mas a gente, quando defende essa tese, muitas vezes ignora o fato de que a pobreza foi criada pelo sistema econômico ocidental, que inventamos, sustentamos e alimentamos diariamente, inclusive muitas vezes pela educação. Quando a gente entende a escola como um dos principais caminhos de colonização das culturas e propagação da dominação como uma lógica, historicamente falando, fica evidente o interesse na separação corpo e mente, sendo esse um processo de desempoderamento do indivíduo e dominação, consequentemente. Corpo e mente é um tema da filosofia ocidental cujas perspectivas de homens brancos ocidentais temos registros ainda hoje. O paradigma dualista de nossas mentes talvez contribua ainda hoje também para tal separação corpo-mente. Ainda hoje, na educação, buscamos incluir o corpo, considerando matérias específicas, tipo dança, educação física e outras, oferecendo espaços também quando há, e buscando adicionar momentos para o corpo. Mas
no momento dos aprendizados daqueles estudos que costumam ser distorcidamente mais valorizados do que o corpo, como ciências, matemática, enfim, literatura talvez e outras, o corpo ele é incluído nesse processo? Geralmente não. Por que a gente segue silenciando os corpos para pensar a cabeça? E como tudo isso nos afeta espiritualmente? Bem, aqui eu vou trazer a ideia de espiritualidade enquanto autoconhecimento e conexão, dentro e fora, né? Espiritualidade pode ser entendido como um processo de autodesenvolvimento. No momento em que você se abre para o encontro consigo mesmo e com o outro e pode se transformar a partir desse encontro, a gente pode chamar isso de uma abertura amorosa para estar com o outro. A gente pode também trazer uma questão que é a presença, né? O estado de presença e atenção no aqui e agora, no momento presente. E um outro aspecto que eu também considero bastante coerente, todos esses, né? Bastante coerente com educação, com corpo e que também atravessa o tema espiritualidade, é a escuta. O quanto que a gente realmente escuta do que o outro fala, quando o outro fala. O que da fala do outro atravessada pelo nosso filtro que a gente carrega, das nossas crenças, das nossas emoções, e o quanto do que o outro está falando de fato a gente está ouvindo ou a gente está achando que está ouvindo. E dessa forma a gente acaba não compreendendo o outro como o outro e nem se compreendendo nesse processo, né? Então é muito importante a gente ser escutado para aprender a escutar e para chegar mais perto de ouvir o outro de fato, ou o mais perto possível disso, se é que isso é possível integralmente. E estar atento para receber o que eu ouço e vejo. Quando a gente fala de uma outra pessoa, é bom a gente observar que talvez a gente esteja trazendo mais características sobre nós mesmos, no sentido daquilo que o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente seleciona na nossa escuta, ou como isso atravessa a gente. Talvez isso fale mais da gente mesmo do que do outro e o que o outro está trazendo. Então, assim, se vulnerabilizar nessa relação com o outro e, por fim, valorizar a intuição. Então, para mim, esses todos são aspectos muito importantes no processo de educação, no crescimento, né, do educador e na relação dele com a criança ou o jovem. E esse processo na sua essência, também um processo espiritual, por ser um processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eu quero trazer aqui também uma visão da antroposofia, também conhecida como a pedagogia Waldorf, que é a parte da pedagogia da antroposofia, que traz um caráter espiritual bem forte na sua teoria, no seu embasamento, né? A visão antroposófica para a educação, de forma bastante resumida, compreende o processo de educação como apoio ao processo encarnatório do ser, processo esse que se dá em etapas, esse processo encarnatório. O corpo que nasce molinho vai ficando mais duro, mais ágil e independente, enquanto o espírito vai se desconectando do plano astral e se fixando na matéria. Os setênios, que são períodos de 7 anos, nos quais o ser desenvolve aspectos diferentes a cada setênio, né? Então, existem diferentes corpos para encarnar a cada setênio para se desenvolver, como se fossem camadas espirituais. Então, quando nasce o neném, ele encarnou apenas na dimensão do corpo físico, que ainda continua se desenvolvendo, esse corpo físico. Mas existem outros corpos que ainda não nasceram, por assim dizer, né? De 0 a 7 anos está em processo de desenvolvimento para encarnar o corpo etérico. E aí, mais ou menos em torno do 7º ano, nasce o corpo etérico, mas é mais ou menos, tá? De 7 a 14 desenvolve-se o corpo astral, o corpo das emoções, que vai encarnar lá para o 14º ano.
Dos 14 aos 21, desenvolve-se o corpo mental que vai encarnar no fim desse processo. E não acaba aqui, mas eu estou usando esses trechos aí, esses 3 primeiros setênios, como exemplo, né, já que a gente está falando de um processo no campo da educação, que vai aí mais ou menos dentro desse período. Então, essa perspectiva antroposófica traz para a gente também um olhar nesse cuidado, desse processo espiritual, da chegada do espírito da criança e o tempo que vai, os processos que precisam ser cuidados em cada momento, né? E essa visão, essa pedagogia antroposófica, ela traz também muita importância para o corpo, para a arte, né? Então, esses primeiros 7 anos precisa ter, enfim, são muitas coisas que a pedagogia traz, não vai ser possível falar de tudo, mas a gente está aqui no âmbito do corpo, eu posso ressaltar a importância que essa pedagogia dá ao corpo, de forma que sempre os conteúdos que são trabalhados ali no primeiro setênio, por exemplo, eles vão estar sempre atravessados de movimentos, danças, exploração. Tem sempre muito, o corpo ele está sempre presente em todos os dias, né? E ele continua após os primeiros 7 anos, no momento em que a criança começa a ser, por exemplo, o processo de alfabetização, ele vai incluir também o corpo, e matemática também, enfim, essa é uma visão, né? Existem muitas pedagogias, muitas pedagogias interessantes, então a gente pode ir se inspirando em várias. Eu estou trazendo essa daqui porque ela traz com muita clareza uma visão do processo espiritual da criança na educação. Em grande parte das escolas ocidentais, as crianças são enquadradas num processo desempoderador e que gera desconexão de si, não contribui para um autoconhecimento e nem para o desenvolvimento das suas habilidades, ou sequer para a sua autonomia verdadeira. Daí, quando se tornam jovens, queremos que sejam autônomos e cidadãos conscientes. Como, né? Uma escola que te diz que roupa usar, com quem sentar, o que você deve aprender naquele momento, pautado às vezes numa faixa etária, e toca um sino como se fosse numa fábrica para avisar que está na hora de mudar de atividade. Não tem como ajudar um jovem a ouvir aquela voz sensível que fala ao coração, e nem como permiti-lo se sentir presente dessa forma, muito menos permitir que saiba qual é a sua melhor forma de aprender, por exemplo. Seguir oferecendo escolas que reproduzem esse modelo, ao meu ver, deseduca a alma e não contribui para um aperfeiçoamento da humanidade. Mas temos também algumas experiências interessantes que vão em outro sentido que não esse. Ainda bem, né? A gente tem caminhos diversos para se inspirar, mas eles são ainda uma minoria, mas precisam ser conhecidos. E um pouco sobre a criança, né? A criança pequena, quando ela nasce, ela vem conectada com os seus instintos e sensações e os sentidos que vão muito além daqueles 5, né? Nos primeiros anos de vida, ela é pura presença. Na medida em que seu processo encarnatório se dá, ela vai ganhando domínio do corpo e aprimorando suas habilidades. Eu poderia dizer que a criança é a abertura amorosa absoluta. Quando ela chega completamente disponível para relação, para conexão e para acreditar naquilo que o mundo está trazendo. E exatamente por isso a gente tem que tomar tanto cuidado e ser tão sensível no processo de educação dessas crianças e em ser exemplo, né? Então, por isso, sim, também é muito importante a gente estar sempre num processo de autoconhecimento. Eu digo os educadores, né? Estarem sempre buscando aprimorar, se conhecer, esse autodesenvolvimento e conseguir, assim, se relacionar num lugar, num estado de presença com a criança, de sensibilidade, e poder estar sempre também refletindo, né, sobre o que é que a gente está trazendo para essas crianças, assim, que lentes e paradigmas são esses que a gente vai
apresentar a partir da forma que a gente se relaciona e do que a gente apresenta nesse mundo para essa criança que está chegando, né? E que vai aceitar, porque ela aceita. Boas notícias. Então, temos aí um histórico problemático com questões que precisamos resolver. A boa notícia é que a gente já tem aí alguns caminhos e algumas práticas que são muito inspiradoras. E tem pessoas que já estão trilhando esses caminhos que nos ajudam, né, a abrir, enfim, a perspectivas. Então, esse processo colonizador de corpos, né, que separa a gente do nosso corpo, que faz a gente achar que precisa separar a cabeça de corpo e que na hora da gente aprender alguma coisa a gente precisa estar sentado necessariamente numa cadeira e uma mesa. Para algumas pessoas isso talvez funcione, mas não para todo mundo. E quando a gente coloca uma única forma e todo mundo tem que fazer igual, a gente atropela aí um monte de crianças e jovens que talvez precisem deixar que seus corpos se expressem, falem, se movam, enquanto aprendem alguma coisa. E então eu vou trazer aqui algumas imagens de quando o corpo cabe, né? Quando o corpo cabe no processo. Então vocês vão poder reparar aí nessas fotos que são de experiências diversas. As fontes também podem ser encontradas aí na imagem. Uma delas é uma escola pública americana em Charlottesville, a outra, agora não me lembro exatamente, algum país da Europa, não me lembro qual, é uma experiência de forest school, que é quando a escola se dá na floresta, né? E dentro da sala de aula, a gente observa aí um mobiliário bastante diferente do que o comum, que a gente geralmente encontra nas escolas, e uma liberdade das crianças escolherem qual posição e onde elas querem ficar. E as escolas da floresta, elas transformam completamente a nossa visão de corpo, né? Quando a gente tem uma visão assim comum, ocidental, se é que a gente pode se referir dessa forma, mas a possibilidade de estar integrado com a natureza, de ter uma relação íntima com a natureza, permite um corpo que vai além, permite um corpo que se expresse, que ganha vocabulário e habilidades que transformam mesmo o ser, né? Além de transformar a relação dele com a natureza e, como consequência, o cuidado que ele talvez venha a ter com o planeta Terra, né? Aí quando cresce. Nessa segunda imagem, a gente observa ainda nem parece ser uma sala de aula, mas a gente pode ver aí crianças numa beliche, isso é parte da sala de aula, ou então um espaço que parece ser um laboratório com ferramentas de verdade, onde as crianças podem de fato experimentar essas ferramentas. Assim, tem várias escolas que dão exemplos disso de uma forma muito bela. O Brightworks na Califórnia, por exemplo, que para quem quiser procurar, vale a pena conhecer também, que tem assim um arsenal de ferramentas enorme, cada coisa no seu lugar, e os jovens e as crianças, eles vão se desenvolvendo e aprendendo a partir de projetos com temas que são dos seus interesses, e aí a ideia é mãos à obra mesmo, né? Pegar, construir, fazer, e essa é uma forma de aprender que também agrega o corpo no processo, né? E aí a gente tem também fotos de crianças na natureza, que também ainda um projeto inspirado, o Projeto Florestar, do qual eu fui criadora e educadora, uma das criadoras, né? E a gente levava crianças para fazer trilhas, para ir para a natureza e compreendendo aí os vários campos da natureza, né? Então tem as praias do Rio de Janeiro, temos ambientes de floresta, de trilha, a possibilidade de desafiar o medo e, enfim, desenvolvendo os corpos mesmos. Então, eu, pessoalmente, nesse projeto, pude observar a transformação de corpos de crianças da cidade, né? Que tinham corpos que se movimentavam e se expressavam de uma determinada forma,
e eram crianças que cresciam dentro de apartamento, e junto no projeto tinham crianças que viviam em casas, e era bem nítida a diferença dos corpos e como esses corpos todos, né, todas essas crianças foram se desenvolvendo ao longo do projeto, né, que foi um projeto que durou um tempo e que existia, que acontecia toda semana. Então, é bem interessante para quem trabalha com criança observar, se puder começar a sair da sala de aula e pelo menos uma vez por semana ou quinzenalmente ir para um espaço de natureza com essas crianças. É preciso, quando a gente sai, né, para a natureza, que a relação número de educadores, número de crianças, ela muda, né? Precisa ter mais educadores para menos crianças, mas é uma relação bem interessante, onde o educador também pode trabalhar isso, seus medos, né? Onde que a gente não teve, o educador que não teve relação com a natureza e que não subiu em árvores, como é que é para ele permitir que uma criança suba na árvore e ganhe essa habilidade. Enfim, são muitos aspectos aí que podem ser trabalhados até do autoconhecimento e desenvolvimento do educador, e para a criança é uma riqueza sem tamanho. Então, para finalizar, eu queria trazer uma observação que eu acho importante para os educadores, que é na hora que a gente muda o ambiente, que a gente quebra paredes e se junta a uma outra sala, ou que a gente muda o mobiliário, ou que a gente sai de dentro da sala para ir para o lado de fora, a gente tem que mudar a pedagogia também. A gente tem que mudar o nosso fazer, né? O como que a gente se relaciona, tanto com o que a gente espera trabalhar, quanto com as crianças e com nós mesmos. Então, a questão de controle e garantia são aspectos que a gente precisa rever. E a questão também de conteúdo, né? A gente também precisa rever como que a gente trabalha, e será que todos esses conteúdos são igualmente importantes para todas as crianças da mesma forma? E por fim, a questão da espiritualidade, eu acredito, assim, na minha prática, pelo que eu tenho visto, que na medida em que a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente fica mais habilitado para crescer emocionalmente, né? Amadurecer. E esse amadurecimento emocional, ele colabora aí muito também para um amadurecimento espiritual. E da mesma forma, a gente permite a criança. Então, se somos mais maduros e mais adultos para lidar com crianças, a gente traz para a criança um exemplo de relacionamentos mais maduros, mais espiritualizados, e que assim vão permitir também que assim eles se desenvolvam. Então eu agradeço a todos que estiveram comigo até agora, e eu espero que tenha colaborado aí para o fazer e observar e escutar, enfim, e o se relacionar de cada um. Um abraço. Encerramos agora a terceira sessão do mini congresso virtual Educação da Alma e Humanidade Aperfeiçoada. Gostaríamos de agradecer aos palestrantes convidados dessa terceira sessão, sempre com conteúdos que vão agregar valor àqueles que estão assistindo. A gratidão imensa da possibilidade de compartilhar essas sabedorias, verdade universal, expressas nas mais diferentes culturas e linguagens, abordagens, convergindo diretamente com a proposta desse evento. Fica o nosso registro e em breve faremos a quarta sessão e última desse evento que tem como objetivo princípio o benefício daqueles que estão ouvindo, que também poderão multiplicar esses conhecimentos, não só na teoria, mas nas suas práticas e convivências. Um grande abraço e até a próxima sessão.